se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo Rei da eterna glória. Nos recolhamos num tempo de silêncio, vamos humildemente inclinar nossa cabeça, fechar os olhos e rezar interiormente, pedindo que o Espírito Santo abra nossa inteligência, nossa mente, nosso coração, para que nós possamos acolher e compreender tudo o que Deus acabou de falar para nós. Amém. Irmãs e irmãos, Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Essa é a grande consolação da nossa vida, da nossa caminhada neste mundo. Temos junto de Deus um eterno intercessor que passou pelo que nós passamos, os sofrimentos, as dificuldades da vida. Eu gosto muito desse texto da primeira leitura de hoje, mas como este ano nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, eu queria pesar mão mais no texto do Evangelho de hoje, para ajudar a gente nesse caminho ao longo desse ano. Depois, oportunamente,
eu prego sobre essa primeira leitura. Tomem comigo o Evangelho, o número 6 do seu folheto. Nós estamos hoje no segundo domingo da Quaresma. Quaresma é o tempo de preparação para a Páscoa. Falei quarta-feira de cinzas, falei domingo passado e digo novamente hoje. É uma aberração a vida de um cristão, de um católico, que vive alguma prática quaresmal, de oração, de penitência, de sacrifício, de jejum, de prática da caridade, da esmola, mas que fica nisso. Um cristão que acha que tem fé, que é um cristão vigoroso, porque deixa de comer ou beber alguma coisa na Quaresma, e para nisso. Qualquer coisa que fizermos no tempo da Quaresma, só tem sentido se os nossos olhos estão voltados, dirigidos para o mistério da Semana Santa, a paixão e morte de Jesus e a sua gloriosa ressurreição. Esse caminho quaresmal leva-nos para lá, para a Páscoa. Portanto, não se permita, não nos permitamos viver essa Quaresma sem fazer dela um tempo de preparação mais profunda, mais fecunda, para celebrar a Semana Santa, a Páscoa, como o acontecimento mais importante de tudo que se deu e que ocorre na história. Não tem nada mais importante que isso. Por causa da Semana Santa, nós tivemos, na quarta-feira de cinzas, com Jesus, chamando-nos ao jejum, à oração e à esmola. As três práticas, os exercícios espirituais, oração, jejum e esmola. Domingo passado, Jesus, ao sair do batismo, das águas do batismo, o Espírito Santo levou Jesus para onde domingo passado? Olha que memória boa, graças a Deus. Então, domingo passado o Espírito Santo levou Jesus e levou a nós também, porque também nós fomos para o deserto com Ele. Fomos para o deserto com Jesus. Hoje, nós vamos para um outro lugar, diferente do deserto. Vamos ver? Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o 10. Juntos, toda a igreja, bem bonito. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Um capricho de Jesus. Domingo passado nós fomos para o deserto para fazer jejum, para rezar, para ser tentado por Satanás, não foi isso? Se no deserto é o lugar onde o Evangelho até falava dos animais selvagens, se lembram? Do demônio. Se o deserto é o lugar da provação, dos sofrimentos, a montanha é diferente do deserto. A montanha é o lugar da manifestação de Deus. No deserto, a gente vai para ele para tomar decisões, para experimentar um exame de consciência daqueles bem corajosos, de ver o que é que eu estou errando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso mudar, para enfrentar os nossos demônios. A montanha é o lugar da manifestação de Deus, é o lugar alto, onde a gente foge dos problemas, foge dos domínios das coisas daqui de baixo. O que é que estava acontecendo? É aqui que eu queria pesar a mão um pouco. Por que é que Jesus tomou com ele Pedro, Tiago e João e levou esses três sozinhos num lugar à parte sobre uma alta montanha? O que estava acontecendo? Que de repente Jesus parou tudo, chamou esses três e falou: vamos embora ali comigo. O que é que estava no ar que fez Jesus ter esse capricho com os três? Vocês lembram quem são esses três? Pedro, Tiago e João? Lembra quem são eles? Nós vimos já há uns 6 domingos atrás. Quem são esses três camaradas? São não só os discípulos, é mais do que os discípulos. Eles são os 3 primeiros discípulos, é mais do que discípulo. Jesus chamou Pedro primeiro Simão, não foi? E André, irmão de Simão. Depois passou um pouco mais à frente, chamou Tiago e João, filhos de Zebedeu, não foi? Deixaram a barca, as redes, o pai, os empregados, não foi? Então, é mais do que
somente 3 discípulos, são os primeiros. É assim, Jesus tem uma relação toda muito particular com esses camaradas. Eles seguramente marcaram a vida de Jesus no início da missão de Jesus. Mas ainda fica a pergunta, uma criança pode perguntar para a catequista, por que Jesus levou esses 3? Por causa de uma coisa que a gente não tem aqui no texto, mas que eu vou refrescar a memória dos irmãos e irmãs. No Evangelho de Marcos, Jesus inicia a missão dele e logo no primeiro capítulo, segundo capítulo, Jesus já inicia fazendo milagres. Realiza milagres, prodígios, sinais. No capítulo 3 e 4, Jesus realiza a multiplicação dos pães, que em Marcos se dá no capítulo 6. A primeira multiplicação dos pães. Nós estamos aqui no capítulo 9, não é isso? No capítulo 8, Jesus realizou 2 multiplicações dos pães. Se você ler o Evangelho de Marcos todinho, do começo ao fim, você vai ver uma coisa muito curiosa. Quando Jesus está pregando, curando, expulsando demônios, transformando a vida das pessoas, ensinando, de repente no capítulo 6, chega diante de uma multidão, e aí é o ponto mais alto desse início da missão de Jesus. Diante daquela multidão, os discípulos falam, manda esse povo embora, porque já está tarde e não tem lanche para todo mundo. Jesus fala, vocês é que vão dar de comer. E eles dizem, só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus pega aquela migainha, agradece a Deus e reparte, ainda sobra muitos balai de pão. Se você ler o Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 6, vai iniciar um período de muito sofrimento entre Jesus e os discípulos e a multidão. Sabe por quê? Porque depois dessa multiplicação dos pães, o povo vai ver em Jesus não mais aquele que ensina, que leva à conversão, que forma a mentalidade para a meta de Deus. O povo, depois da primeira multiplicação dos pães, vai grudar em Jesus e dizer, nossa, mas esse cara é bom. Ele, além de calar o demônio, curar lepra, curar cego, ele ainda dá cesta básica para todo mundo. Agora o trem tá bom, vamos grudar nele, porque ele vai dar cesta básica para nós vamos cruzar os braços, e a Dilma e o Marconi vai dar cartão isso, cartão aquilo para todo mundo, ninguém mais vai trabalhar, e todo mundo vai ser vagabundo e felizes para sempre. Entendeu a moral da história? A partir do capítulo 6, se você ler o Evangelho todo de Marcos, Jesus vai começar uma manobra terrível, de dizer para a multidão e para os discípulos que ele não quer ser um milagreiro, um resolvedor das coisas que cada um tem que lutar por elas. A partir do capítulo 6, Jesus vai dizer para os discípulos, olha, vocês esperam um Messias, e eu digo para vocês que eu sou um Messias de outra maneira, e não essa que vocês esperam. Vocês têm que corrigir a mentalidade de vocês. Eu não vim para ficar fazendo milagres, eu vim para dizer para vocês que o reino do céu está próximo, e eu topo ajudar vocês a entrarem para o reino dos céus. Vocês têm que fazer a parte de vocês, não esperem pão, peixe, cesta básica, vão fazer a parte de vocês. Aí, no capítulo 8, Jesus realiza uma segunda multiplicação dos pães. Aí é que o pau quebra direito. Aí a multidão empolga e começa a dizer, vamos aclamar esse camarada como rei, vamos votar nele, vamos fazer um impeachment, derrubar quem está lá em Jerusalém mandando, vamos colocar esse cara rei, e ele vai ser o chefão nosso para o resto da vida. Aí tem uma coisa pavorosa, capítulo 8, que não está aí no folheto de vocês, versículo 1 a 10, Jesus realiza a segunda multiplicação dos pães. Quando termina a segunda multiplicação dos pães, os discípulos estão empolgadíssimos. Aí Jesus chama os 12 apóstolos num cantinho e dá uma notícia horrorosa para eles. Fala para eles assim, olha, eu quero que vocês topem comigo ir para Jerusalém. Vocês topam? E eles pensam, nossa, se ele está chamando a gente para ir para Jerusalém,
Jerusalém é a capital. Ele já fez milagre uma vez, 2 vezes. Se ele está chamando para ir para a capital, significa que ele está disposto a ser o quê? Rei. Então, nós vamos colar nesse cara, porque ele está chamando para ir para Jerusalém. Vamos embora para Jerusalém. Aí Jesus fala para eles: só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Chegando em Jerusalém, eu vou ser rejeitado, vou ser perseguido, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser morto na cruz. Mas vocês não tenham medo não, porque eu vou ressuscitar no 3º dia. A empolgação da turma foi pro chão. Que isso, camarada? Você tá doido? Que loucura é essa? Com o poder que você tem na mão, você vem falar em morrer na cruz. E aí é por causa disso que entra Pedro, Tiago e João, os primeiros discípulos. Se Jesus dá essa notícia para eles, eles seguramente tinham uma alegria, não um orgulho, mas uma alegria de terem sido os primeiros a ser chamados, não teria? Quem de nós não gostaria de ter sido os primeiros discípulos que Jesus chamou, não é? Provavelmente eles tinham uma empolgação e todo mundo tratava os 3 com uma certa, assim, reverência. São os mais velhos. No time de futebol é o capitão do time, não é? Esse camarada tem uma experiência maior do que nós. Ele que vai intermediar nossa conversa com o técnico, com a equipe técnica. Essa turma aqui, precisamos falar com Jesus, a gente conversa com esses 3 porque eles entendem de Jesus mais do que nós. Pedro, Tiago e João entram numa depressão, ficam emburrados. Os evangelhos chegam a dizer que depois que Jesus deu a primeira notícia, que chegando em Jerusalém vai morrer, os evangelhos chegam a dizer que eles continuaram a viagem para Jerusalém, a multidão seguia colada em Jesus, mas a partir daquele momento os discípulos iam um pouquinho atrás. Quer dizer que a empolgação agora está baixa. Se fizer um índice de popularidade, o ruim e péssimo, a expectativa com o Messias diminuiu. Então, desculpem, mas se eu não situar para os irmãos o que vem antes desse texto de hoje, nós não vamos ter o alcance da grandeza do que vai acontecer agora. Nesse clima de uma grande decepção, de uma frustração com o Messias. A gente esperava que ele fosse aquele Messias que o Antigo Testamento descreve. Um Messias poderoso, que viria com um exército invencível, que dominaria Israel. Na primeira leitura Deus fala para Abraão: você vai dominar a terra dos seus inimigos todinho. Os inimigos seus, você vai pegar os lotes dos vizinhos seus, tudo vai ser seu. Entendeu? Aquela empolgação de um Deus poderoso que vem mandar os inimigos para lá, mandar meus vizinhos embora e aumentar minha fazenda, minha casa, meu apartamento. Entendido? Era essa a expectativa que tinham de um Messias igualzinho esse que está sendo pregado nas igrejas hoje. Um Messias que vem para dar tudo, com esforço zero. No máximo, o esforço do cristão hoje em dia é dar o dízimo. Porque eu dei meu dízimo. Ontem me mandaram um vídeo de um pastor num culto, em que o pastor perguntava: quem é que depois de dar o dízimo aqui na igreja, a vida dele foi para desgraça? Eu acho que o pastor não esperava, mas um punhado de gente na igreja levantou. Aí o povo começa a dar testemunho. E quem me mandou o vídeo é um membro da igreja e falava assim: padre, olha a esperança que o povo de hoje ainda tem com o Messias, que a gente faz um esforçozinho, dá para ele um tantinho e ele dá o resto para nós. Jesus veio dizer para nós que muito mais do que 10% do nosso bolso, Ele quer que nós tenhamos coragem de dar nossa vida, nosso coração, nossa alma, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nosso suor, nossa lágrima, nosso sofrimento, nossas alegrias para Ele. É muito mais fazer a entrega do jeito que Ele fez, nos doar totalmente, porque não adianta nada dar oferta. Abraão deu, ia dar o filho, depois deu um carneirinho, é uma oferta. Mas Jesus não deu nem o filho e nem um carneiro. Jesus deu a si na cruz. Os discípulos não suportavam a ideia. Eles não queriam um Messias que viesse falar de oferecer a vida dele na cruz. O povo queria um Messias
que ele desse as coisas para nós. E Jesus fala: não vou dar as coisas para vocês, eu vou dar o meu sangue, eu vou dar minha vida em sacrifício para a salvação de vocês. Para pão e peixe, cesta básica, vocês vão fazer o quê? Trabalhar, e trabalhar bem. Porque hoje em dia o que tem de gente trabalhando que dá uma porcaria não está escrito. Não é só trabalhar não, é trabalhar muito bem. Aí, naquele desencanto, naquele desânimo, viajando para Jerusalém, os discípulos afastados lá no fundo, Jesus para a viagem, fala para a multidão, fala: moçada, senta aqui todo mundo, chama os discípulos, vem cá vocês que estão mais afastados, chega aqui. Chama Pedro, Tiago e João, fala para os outros: cuida da muvuca aí do povão, vem comigo aqui. E agora é a cena, vamos lá? Agora, nós vamos entender o que vai acontecer. Vamos começar a leitura do iniciozinho, até o final do primeiro parágrafo. Juntos? Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Continua. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Para lá. Viajando para Jerusalém, lá de Cafarnaum, onde Jesus estava morando na casa da sogra de Pedro, lembra? Até essa montanha, onde eles subiram aqui, dá uns 3, 4 dias de viagem a pé. Num lugar meio deserto, de poeirão, semideserto. Vocês imaginam a sujeira que esse povo estava? Sem água. E ainda triste. E ainda abatidos com a notícia do sofrimento e da morte de Jesus na cruz. Jesus chama Pedro, Tiago e João, sobe a montanha e eles devem pensar assim: esse camarada está chamando a gente ir para a montanha, provavelmente ele vai criar coragem e mudar o plano dele. Ele não vai desse negócio para Jerusalém para morrer na cruz, não. Ele tem um segredo para contar para nós. Subiram para a montanha e estão lá. De repente, houve um fenômeno espiritual. Transfigurou-se diante deles. A roupa, mulambo, sujo, encardido, ficou branca como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Aí, de repente, aparecem 2 personagens conversando com Jesus. Quem era? Elias morreu há uns 800 anos atrás. Morreu não, né? Subiu para o céu, porque Elias não morreu. Foi para o céu sem morrer. Moisés, há mais ou menos 1200 anos antes de Cristo. Moisés é o homem da lei, que escreveu as tábuas, subiu para a montanha. Deus escreveu as tábuas da lei e ele desceu da montanha com os 10 mandamentos. Moisés representa aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Trouxe os 10 mandamentos de cima da montanha e depois explicou os 10 mandamentos com os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é Moisés. Então ele representa a lei. Elias foi um profeta bravo demais. Um profeta dos mais batalhadores do século 8º, 9º antes de Cristo. Um profeta que levou a palavra de Deus às últimas consequências, chamando o povo à conversão. Ele foi tão fiel a Deus que ele não morreu. Ele foi arrebatado para o céu sem morrer, não foi? De repente, Pedro, Tiago e João, que estavam com medo da cruz, veem Jesus batendo papo com esses 2 personagens. O que representa isso? Jesus conversando com Moisés e Elias em cima de uma montanha. É o mesmo que dizer: estamos no céu. Jesus entrou no céu. É uma prefiguração da entrada de Jesus no céu. A segunda leitura de hoje termina falando que ele morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus no céu. Vamos ver a cena que vem agora. Versículo 5. Toda a igreja bem acordada. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: brada a igreja, mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas. Brada a igreja: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Para lá. Quantos eram que estavam na montanha? Quantos personagens? 6. Jesus, Moisés e Elias
Pedro, Tiago e João. Pedro, está lá Jesus conversando com Moisés e Elias. Pedro chega lá e fala assim para Jesus, puxa a túnica de Jesus, fala, para a sua conversa aqui, fica aí, espera um minutinho, vem cá Jesus. Jesus, vamos fazer 3 tendas. O que significa isso? Vamos ficar por aqui. Essa montanha é linda. De cima dessa montanha, que eu já tive a graça de ir lá e celebrar a missa em cima dessa montanha, a gente avista o Vale do Jordão e o Vale de Israel, que é o pedaço de terra mais fértil do mundo. Quando você está em cima dessa montanha, realmente é uma visão do paraíso que a gente tem. Pedro interrompe a conversa de Jesus com Moisés e Elias, que é o mesmo que dizer, eles estão confirmando que tudo que Jesus está falando para eles está certo. Pedro vai, para a conversa e diz, Jesus, vamos quietar por aqui? Jesus, desiste desse plano maluco do Senhor de ir para Jerusalém, ir para a cruz. Jesus, vamos fugir do sofrimento. Posso pegar pesado? O que significa hoje Pedro propor para Jesus, vamos ficar em cima da montanha, não vamos para Jerusalém não. Lá só tem problema, lá só tem rejeição e sofrimento. É a mesma coisa dos seus colegas de serviço que dizem para você, deixa de ser bobo. Você está com problema no seu casamento, com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Hoje, na hora que terminar o expediente, não vai para casa não, vamos embora pro boteco. Vamos sentar numa mesa, num cantinho lá, vamos tomar nossa cerveja. Não vai para o meio do problema não, você tem que deixar de ser besta, tem que sair mais, divertir mais, distrair mais. Foge do problema, arruma uma tenda para você acampar e fugir do problema. Hoje em dia existe isso, gente? Pedro propõe para Jesus, Jesus, vamos ficar quieto aqui em cima da montanha? Se tá bom para nós, lasca o resto daquela cambada que está lá embaixo. Vamos ficar nós com nós aqui em cima da montanha, o Senhor com Moisés e Elias dentro da tenda, nós enfiamos debaixo de uma moita, de um gai de pau aqui, esquece nós, Jesus. Deixa para lá esse negócio de cruz, de sofrimento. Nós não abandonamos nossa barca, nosso pai, nossa mãe, nossa rede, para seguir um camarada fracassado que vai sofrer e morrer na cruz, Jesus. Nós queríamos era um Messias poderoso. Agora o Senhor vem com essa conversa de sofrer. Quantos homens e mulheres que falam assim, eu não sabia que casando a gente tinha tanto problema. Não falam? Não, eu não sabia que casamento era sofrimento, não. Casei para sofrer, não. Então larga. Não é? Não, eu não sabia que ser pai e ser mãe dava tanto trabalho, não. Meu sonho era ser pai e mãe. Meu sonho era ser feliz no amor. Então, joga esse sofrimento fora, fica livre disso. Aí, Pedro propõe para Jesus, minha gente, você imagine se Jesus desse ouvido a tudo quanto é porcaria que nós falamos com ele quando rezamos. Imagine se Jesus tivesse dado ouvidos para Pedro, tanto que nós estávamos lascados, não estávamos? Pedro propôs para Jesus, tá bom para nós, deixa o povo lá embaixo. Mas aí houve uma intervenção. Quando Pedro está aqui em cima da montanha, como um amigo de Jesus, o primeiro discípulo de Jesus, mas fazendo para Jesus a mesma sedução que o diabo fez para Jesus lá no deserto, não foi? Se és filho de Deus, cai fora dessa fome e dessa sede que você está passando, transforma a pedra em pão, não foi? Cai fora do sofrimento. Curiosamente, Pedro está aqui seduzindo Jesus a fugir da cruz. Olha a intervenção que tem, pegue lá comigo, que o trem agora vai pegar. Versículo 6, leia comigo. Pedro não sabia o que dizer. Olha, quantas vezes nós estamos na igreja, na montanha, com Jesus, falando com Ele, e nem sabemos o que estamos dizendo. Isso existe? Olha o que vem então, leia. Pois estavam todos com muito medo do quê? Medo da cruz. Existe muita gente que tem medo da cruz hoje em dia? Tem gente que vai para a igreja, faz promessa, faz voto, vai para a igreja
não porque ama Jesus e acolhe a salvação que Jesus oferece na cruz. Tem gente que vai para a igreja sonhando encontrar Jesus que faz ele ficar livre da cruz. Tem gente que não vai para a igreja para pedir a Jesus a graça de tomar a cruz, renunciar a si mesmo e carregar o meu casamento até o último suspiro. Tem gente que não vai para a igreja atrás de Jesus para pedir a graça de dar conta de ser pai e ser mãe até o último suspiro. Não, vai para a igreja exatamente, eu já ouvi pai, mãe dizer assim: eu preferia ver meu filho morto do que ver ele fazendo o que ele está fazendo. É a mesma coisa dizer, eu queria ficar livre desse problema. Padre, é pecado, mas eu já pedi tanto para minha mulher morrer, eu já pedi a Deus para tirar meu marido, porque padre não queria largar dele, mas ele me dá trabalho demais. Ô amor bonitinho, hein? Ô reza boa, ô criatura piedosa, manda raio papai, mata esse marido que não vale nada, mas eu não largo dele. Isso não é amor não, isso não é fidelidade não. Pedro tem medo da cruz, e tem muito cristão e cristã com medo da cruz. Tem muito homem e mulher indo na igreja, mas vai à igreja e a vida é um fracasso, porque vai para a igreja e é um medroso, uma medrosa da cruz. Aí, versículo 7, leia comigo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. O que significa isso? A gente canta, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. A nuvem que cobriu com a sombra é o céu que? O céu desceu. Uma nuvem cobriu com sua sombra. O que a gente já viu esse negócio de a sombra cobrir? Faz pouco tempo, quando o anjo Gabriel falou para Maria, Nossa Senhora falou: como é que eu vou ser mãe se eu não conheço homem algum? O Espírito Santo fala: não, Maria, o que vai acontecer com você não é obra de homem. O Espírito do Senhor te cobrirá com sua sombra. É a hora em que a intervenção de Deus é total na vida da gente. É a hora que o céu desce, que Deus envolve a gente para a gente conhecer o plano dele. E agora Deus vai falar qual é o plano dele para nós, e nós vamos levar um susto enorme. Vamos ver? Prepara, hein? Te prepare para o que vai acontecer agora. Leia. E da nuvem saiu uma voz. Brada a igreja. Este é meu filho amado. Escutai o que ele diz. O que significa isso, gente? Leia de novo. Este É meu filho amado, escutai o que ele diz. De quem é essa voz? De Deus. Deus. Jesus também é Deus. Essa voz é do divino Pai eterno. O que significa essa voz dizendo: esse é meu filho amado, escutai o que ele diz? O que significa essa voz falar assim? É a voz do Pai. O que significa isso que ele falou? Pedro, Tiago, João, você está na montanha, cala a boca, encrenca. Pare de ficar com medo, Pedro. Cala a sua mente, cala seu coração. Todos os domingos, quando nós vamos à missa, em todas as igrejas do mundo, comumente a gente sobe algum degrau para entrar na igreja, ou sobe algum degrau para subir ao altar, não é? Todos os domingos, quando celebramos a Santa Missa, nós vamos ao Monte da Transfiguração com Jesus. Para quê? Para calar a boca, para calar a mente agitada, preocupada, aflita, para calar o coração angustiado, medroso, assustado com as coisas do mundo. A gente vai para a montanha para calar. E para quê? Escutar o Filho amado do Pai. Minha gente, vou fazer um desabafo. Na minha vida de padre, e na vida de vocês pais e mães também, de esposas e esposos também, não tem tristeza, desolação maior do que conviver com uma pessoa que não sabe escutar. Tem? Não é duro? Você conviver com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com o filho que não sabe escutar, tem tristeza maior? Você fala, desabafa, chora, rasga o coração
conta as coisas mais profundas da sua vida e a pessoa não muda nada. Na minha vida de pregador, tem gente que termina a missa, ali na porta, fala: padre, preciso falar com o senhor. Aí me chama num cantinho assim, conta o problema para mim, eu olho para o rosto da pessoa e falo: você estava na missa? Estava. Eu sei que às vezes eu sou muito duro. Aí eu olho com toda a calma e digo para a pessoa assim: que pena, você não escutou nada. Você entrou na igreja com medo e preocupado com seus problemas. Entrou na igreja, escutou a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, a pregação, escutou Deus, escutou, mas não ouviu nada. E na hora de sair, a última coisa que você tem que fazer antes de ir para casa é fazer uma perguntinha para um padre, para salvar a situação de quem ficou meia hora, 1 hora, 2 horas com o padre zoando no microfone, mas você não ouviu nada, porque você só dá ouvido para si mesmo, para os seus problemas, você só dá ouvido para os seus medos, você só dá ouvido para as fofocas, você só dá ouvido para as suas angústias, para as suas aflições. Você vai na igreja, mas você não dá ouvidos ao Filho amado de Deus. Portanto, a nossa vida na igreja vai se tornando igualzinha à nossa vida no mundo. Por isso é que no Evangelho de Marcos, Jesus se apresenta como o grande pregador, porque até o Divino Pai Eterno não aguentou a reza de Pedro. O Divino Pai Eterno desceu lá do céu para dizer: Pedro, cala a boca, rapaz, eu dei para você o maior presente do mundo, eu dei para você, Pedro, meu filho amado. Escuta, Pedro, escuta. Minha gente, nós vivemos num mundo de um barulho danado, em que a gente sabe da notícia de tudo quanto é zoeira, mas nós não sabemos escutar, ouvir o Filho amado. Olha só, leia comigo. Ai, Jesus, vocês soubessem, eu fico igual um pai, uma mãe de família, dando conselho para filho, e com aquela angústia, com aquele medo de não escutar. Olha só, versículo 8. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Foi embora o Pai Eterno, foi embora Moisés, foi embora Elias. Quem tem Jesus, não falta nada. Ficou só Jesus com eles, ficou só Jesus conosco agora, para que nós escutemos a Jesus, para que nós obedeçamos a Jesus, para que nós saibamos o que Deus quer de nós. Vale a gente dizer que Moisés e Elias é o mesmo que dizer a Bíblia. A voz é de Deus, Moisés e Elias representam a Bíblia, e Jesus é o verbo de Deus que se fez carne, que está no meio de nós. Versículo 9, toda a igreja comigo. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Isso é um segredo de Jesus com você. Todas as vezes que você sobe a montanha no domingo para celebrar a Santa Missa, se você der ouvido a Jesus, todas as vezes que você subir a montanha com Jesus no domingo à missa, Ele vai dizer um segredo para você. Ele vai dizer para você: olha, confia, firme, não desiste, não tenha medo, firma, caminha, reage. Eu estou com você, o melhor vai vir, eu vou ressuscitar dos mortos. Só que tem um trem agora. Leia o versículo 10 comigo. Presta atenção no que vem nesse versículo. Toda a igreja, bem bonito, bem acordados. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Continua guiados pela dúvida. Mas nós dá trabalho para Jesus, não dá? Nós somos custosos, não somos? A gente vem, escuta,
Ele conta o segredo para a gente desce da montanha, fala para o povão, vai, segue ele, e a gente vai aqui atrás fofocando e cochichando. Mas o que será mesmo que ele queria dizer? Esse negócio de ressuscitar dos mortos. Que é o quê? É a maior novidade de tudo do acontecimento Jesus. No tempo dele, muita gente morria pregado na cruz. Do lado dele morreram 2. Agora, ressuscitar dos mortos é a única novidade que diferencia o cristão do resto do mundo. A nossa fé na ressurreição, nossa confiança na vida eterna, nossa busca de ressurreição é o que diferencia o cristão do mundo. E esse assunto de ressurreição não é um assunto que nos interessa. Sabe por quê? Porque nós não queremos que essa vida daqui acabe. Nós queremos prolongar uma eterna juventude. Nós queremos congelar nosso corpo, porque se um dia descobrir como a gente continuar vivo, a gente quer voltar a viver. Nós não gostamos e nem acreditamos e nem sabemos o que é a vida eterna e a ressurreição. O tema mais importante da fé cristã, o mundo continua ignorando. A ressurreição dos mortos é a causa de nossa confiança em Jesus. Nem ficar livre de sofrimento para nós é preocupação. Pelo contrário, por causa da ressurreição, nós não pedimos para ficar livre do sofrimento. Nós pedimos a Jesus, me ajuda, com o Senhor eu vou enfrentar o sofrimento. Cristão deveria vir na igreja para pedir a graça de ter o auxílio de Jesus para enfrentar o sofrimento. Esse marido vai continuar me dando trabalho, essa esposa vai continuar me dando trabalho, esses filhos vão continuar me dando trabalho, esse pai e essa mãe custosos vão continuar me dando trabalho. Eu peço a Jesus a graça de enfrentar o sofrimento, porque mais importante do que o sofrimento, ou ficar livre do sofrimento, é a vida eterna, vitoriosa que tem depois do sofrimento. Tá claro, gente? A gente não vem aqui para pedir a graça para ficar livre do sofrimento. A gente vem pedir a graça. Me ajuda a descer da montanha, Jesus, e enfrentar o que tiver lá embaixo, Jesus. Porque eu quero do Senhor a firmeza que o Senhor teve para entregar sua vida totalmente derramada em amor, crendo no amor do Pai. Irmãs e irmãos, e nós? Vamos ficar com um pé atrás com Jesus? Vamos continuar seguindo Jesus com desconfiança? Nós vamos dar ouvidos a Jesus? Incline a sua cabeça, feche os olhos, peça de Jesus a graça, a grande graça de transformar você, transformar sua confiança, transformar sua esperança, transformar a sua fé numa disposição corajosa de enfrentar tudo que está lá no pé da montanha essa semana, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, tudo que você tem que enfrentar lá embaixo. Peça a Jesus, que mostrou para você que Ele não teve medo da cruz, porque Ele queria te salvar. Peça a Jesus para colocar você no caminho dEle e te ajudar a saber escutar a Ele, porque não tem nada mais importante no mundo a ser feito do que saber escutar Jesus. Fale com Ele. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado.
te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, reze comigo. Senhor Jesus, eu quero te seguir Eu quero te seguir como Pedro, como Pedro, Tiago e João. Tiago e João. Mas eu te peço, Mas eu te peço, tira do meu coração tira do meu todo o coração medo da cruz, todo todo o medo do sofrimento, medo de sofrer, todo o medo todo que me ameaça que me ameaça fugir da minha missão, da minha missão, das minhas responsabilidades, das minhas responsabilidades, daquilo que o Senhor confiou a mim. daquilo que o Senhor confiou. Jesus, Jesus, eu não quero trair eu não quero trair o seu projeto, o seu projeto, o seu chamado, o seu a chamado, sua confiança. a sua confiança. Eu não quero fugir, Eu não quero fugir. eu não quero armar uma tenda Eu não quero armar uma e não enfrentar a minha missão. e não enfrentar a minha missão. Jesus, dá-me hoje, dai-me hoje, em cima desta montanha, em cima desta montanha, dá-me hoje dai-me hoje a coragem a coragem de descer da montanha de descer da montanha e enfrentar e enfrentar tudo o que eu preciso enfrentar, tudo o que eu preciso enfrentar, até as últimas consequências. até as últimas Não ter medo não ter da medo minha missão, da minha missão, do chamado que o Senhor fez a mim, do chamado que o Senhor de abraçar a minha cruz, de abraçar, renunciar a mim mesmo renunciar a e mim te mesmo, seguir, e te seguir, dando a minha vida dando a minha vida por amor por amor ao Senhor, ao Senhor, ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. ao Espírito Santo. Jesus, Jesus, o Senhor o conhece, Senhor conhece, sabe bem sabe bem de tudo de tudo que me torna que me torna fraco na fé, fraca na fé, medroso na fé. medrosa na fé. Cura-me agora Cura-me agora de toda fraqueza, de toda fraqueza, de todo medo na fé. de todo medo na fé. Vai falando com Jesus agora no silêncio. Reze.